Fala galera, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e hoje nós estamos trazendo um conteúdo um pouco diferente aqui, na verdade bastante diferente. Hoje eu vou estar analisando um filme que tem total relação com investimentos, educação financeira, mindset e outras coisas. Esse é um quadro novo que eu estou trazendo do canal, vocês podem ver, já tem o quadro dos vídeos das frases de mãe, que inclusive eu vou gravar depois desse vídeo aqui. Já tem esse quadro aqui, tem Rapidinho do Investidor, que é um quadro antigo que talvez eu volte. Tem o quadro de Reagindo Propagandas com a Minha Noiva, que eu pretendo voltar com ele também. E esse quadro novo agora que é analisando filmes de investimento, educação financeira, mindset, eu sei lá como que vai ser o nome desse quadro. Mas hoje nós vamos analisar um filme clássico, muito bom, de 2006, A Procura da Felicidade. Não é A Busca da Felicidade, Malafaia. Bom, esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que vocês estão acostumados aqui no canal, mas eu espero que vocês gostem do conteúdo. E eu tô achando essa luz fraca. Não, ela tá no máximo. Bom, eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Eu acho muito bom esse filme. Se eu falar em Busca da Felicidade algumas vezes aqui, desculpa porque eu tô errando o título toda hora, mas se vocês puderem ver o filme A Procura da Felicidade e analisar com outro olhar agora, depois de ver esse filme, vai valer muito a pena pra você. Bom, o filme é basicamente a história de uma pessoa muito famosa, que é Chris Gardner. O Chris, ele foi em programas de TV para contar a história dele. A história dele realmente era um filme. Você pode ver que a história dele é um filme, tanto que virou. Qual era o resumo da ópera? Ele sobrevivia, como várias pessoas. Ele tinha que vender scanners, máquinas eram melhores que raio-x, porém o dobro do preço. Como ele falava, eram scanners de densidade óssea com um pouco melhor que o raio-x, porém com o dobro do preço. Ao longo do filme nós vamos ver que isso pode não ter sido uma boa escolha. Logo no começo do filme, bem no comecinho mesmo, nós podemos ver que a esposa dele não está nada satisfeita com a situação financeira da família e de certa forma ela coloca a culpa no marido. Ele falava que eu vou resolver a situação, ela fala assim, você me fala isso desde que eu estava grávida. Vários momentos colocando a culpa no marido foi um dos fatores que estava puxando ele para baixo, vocês vão perceber ao longo desse vídeo. Eu destaquei um momento do filme, a princípio não é tão maravilhoso assim. Porém, em um determinado momento do filme, logo no comecinho, uma amiga da mãe, da esposa dele, dá à criança um cubo mágico. O que esse cubo mágico tem a ver com a história? Bom, esse cubo mágico vai ser muito importante. Lembra dele. Já que era um produto para adultos, quem ficou com ele foi o Chris. Aí vocês veem logo em seguida que ele pega esse cubo mágico, depois de um bom tempo mexendo ali, ele consegue montar o cubo mágico. Coisa que um matemático demorou 30 minutos para fazer, ele conseguiu fazer na primeira vez, só analisando a situação e como que ele funcionava. Mais pra frente ele explica que o funcionamento do cubo mágico é basicamente os centros estão sempre fixos e você só consegue mexer as laterais, com isso ele consegue montar o cubo mágico. Por que isso é importante, vocês vão ver daqui a pouco. Lembrando que esse vídeo vai ficar um pouco longo ainda, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você achar que esse vídeo ficar muito longo e ficar com preguiça, deixa ele rolando pra me dar uma força. Logo depois do filme, eu até anotei aqui, depois desse negócio do cubo mágico e tal, mais uma vez nós vemos a mulher insatisfeita, reclamando, colocando a culpa nele da situação financeira que eles estão no momento. Eu vou frisar isso algumas vezes, mas eu vou deixar bem claro logo no começo do vídeo. A gente não sabe o que as pessoas passam para chegarem a essa situação. Ela coloca a culpa nele, ela tá insatisfeita com ele, ela tá muito tempo nessa situação. Eu não acho que ela deveria ter colocado a culpa nele, ele tava ali tentando, ele tava se esforçando. E em um momento do vídeo mais pra frente eu vou explicar aqui, ela faz como se ela estivesse fazendo tudo e ele não estivesse conseguindo resolver nada. Mas eu vou explicar mais isso mais pra frente. Esse é o momento crucial do vídeo, crucial, que a editora vai estar colocando aqui, que é o exato momento onde ele vê um cara saindo de um carro que eu não sei qual é a marca, que eu não sou muito conhecedor de carro, mas vamos colocar esse trecho aqui. Tenho duas perguntas pra você. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Qual é a primeira coisa? Ele viu o cara com a não sei se é Lamborghini, viu o cara com um carrão lá e ele não ficou com inveja, ele não ficou babando. Ele falou assim, eu quero saber o que você fez pra ter esse carro. E o cara responde que ele é corretor da empresa tal e tudo mais. E ele faz a próxima pergunta que tá nesse trecho aqui. E tem que ir pra universidade pra ser corretor? Não precisa. Só tem que ser bom com números e com pessoas. Basicamente, você vê aí que o cara foi totalmente aberto para falar como que ele fez, como que é a questão do corretor e tudo mais. E vocês conseguem ver que naquele momento foi uma virada de chave para ele. Tanto que mais pra frente do filme, ele quer ser um corretor. Naquele momento ele viu o que ele queria, ele perguntou qual seria o meio para ele chegar naquele lugar, ter aquele carrão. E ele falou assim,
eu quero isso. E nesse momento, ele vislumbrou, naquele momento, várias pessoas saindo daquele prédio felizes, independente se eles estavam tristes por dentro, isso não convém agora, pessoas rindo, felizes, com dinheiro no bolso, todo mundo bem arrumado, bem vestido e felizes, coisa que ele já não era há um bom tempo. Então, ele viu aquele momento e falou assim, eu quero isso pra mim. E foi a primeira virada de chave dele, e isso foi crucial para todo o desenvolvimento da carreira dele. E nesse momento, ele faz a seguinte pergunta: por que eu não posso ser como eles? Isso você tem que se perguntar. Você vê um cara rico, um cara famoso, um cara com dinheiro e fala, por que eu não posso ser como ele? Você pode, você tem as mesmas duas pernas, você tem os mesmos dois braços, você tem a mesma condição, no caso física, e mesmo se você não tiver as pernas e os braços, tem pessoas que conseguem. Então, você tem condição, é só você querer. Entendemos que pessoas diferentes vivem em situações diferentes, vivem em realidades diferentes, em realidades financeiras diferentes. Porém, como nós podemos ver nesse filme, quem quer, consegue. Com mais dificuldade do que uma pessoa que tem uma vida boa, que tem um dinheiro bom, mas dá pra conseguir. Claro, esse é um caso de 1 em 1 milhão, mas você pode ser o outro caso de 1 em 1 milhão, mas você só vai saber se você sair da cadeira e começar a ir atrás de alguma coisa. No dia seguinte, de manhã, a esposa tá arrumando o cabelo, ele tá escovando o dente, ele comenta com a esposa que ele ia passar na corretora pra tentar a vaga de corretor e tudo mais. E ela responde da seguinte maneira: Corretor? Aham. Não vai ser astronauta? Ela sai bufando, boladona com ele. E ainda tem mais. Depois dessa situação, ela ainda reclama, cobra ele mais uma vez, fala que ele não tá conseguindo fazer as coisas, e o aluguel já tá atrasado 2 meses, e semana que vem vai demorar 3 meses, os impostos estão atrasados e muitas coisas estão acontecendo. E aí ela fala a seguinte frase: Olha, eu já tô fazendo hora extra há 4 meses, Chris. É só vender o que tem no seu contrato. Tira a gente disso. Qual é o seu problema, hein? Bom, podemos ver que mais uma vez ela vira as costas, sai bufando e vai trabalhar, deixando ele mais uma vez bem triste. Podemos ver que nesse momento essa relação dele já não tá dando certo. Ela tá culpando ele pela situação que eles estão, independente se é culpa dele ou não, mas ele tá tentando. Essa frase que ela fala nesse trecho que vocês acabaram de ver é basicamente assim: eu estou fazendo a minha parte, eu estou conseguindo e você não. É basicamente isso que eu interpretei, e isso é muito duro de escutar, independente se você é homem, se você é mulher. Eu não tô aqui pra discutir sobre isso. Se você tá num relacionamento, você escutar uma coisa dessa é realmente triste. Isso te bota muito pra baixo. Você já tá todo lascado, eles não, porra, ele tá muito ferrado, vocês vão ver pra cada vez piorar, e ele ainda escuta mais dessa. Nesse momento eu já tava pedindo pra ela ir embora, mas a gente não pode julgar também, até pelo fato de, tipo, mesmo ela estando errada, ela também tá numa situação onde ela não gostaria de estar, e a gente não sabe há quanto tempo eles estão passando isso, já que ele fala desde a gravidez que ele ia resolver, e agora o moleque já tá grande. Então, já é algo de anos. Não dá pra julgar ela também, mas também não é legal o que ela faz com ele. De qualquer forma, eu acho que a relação, pelo menos naquela parte, já não tá dando mais certo. Aí, o mané do Chris vai lá na corretora. E o imbecil, ele mesmo fala que ele é burro, que ele foi burro. Ele pega a máquina dele, que vale 250 doleta, bota do lado de uma cantora hippie que tá tocando violão na rua, pedindo os trocados, fala, ó, eu vou te dar $1. E você olha isso aqui pra mim, na volta, eu te dou mais $1. Mas isso aqui não vale dinheiro não. Isso aqui não dá nem pra você vender. Eu que trabalho com isso nem consigo. Tudo bem, você é ingênuo e tal, ok? Caraca, mas tu foi burrão, cara. Que loucura. Aí ele foi, tava no meio do negócio lá, pegou a papelada do formulário e tudo mais, saiu correndo igual um louco atrás da menina, porque ele viu que ela ia roubar. Aí ele entrou no metrô, não conseguiu pegar, perdeu uma máquina de $250. Sendo que ele fala durante o filme que uma máquina, na verdade 2 máquinas, é o suficiente para pagar a creche do filho e o aluguel. Então ele tem que vender 2 máquinas por mês e ele acabou de perder uma. Complicado, né, burrão? Mas é aquele negócio, né? Ele confiou em alguém que ele não conhecia para cuidar de algo de valor para ele e ele perdeu tudo. Você aí conhece muitas histórias dessa na internet, seja de a pessoa que vai gerir o seu dinheiro, seja a pessoa te oferecendo coisas absurdas. Não confie em todo mundo que sai falando por aí que vai te dar dinheiro fácil, tá? Vocês vão entender isso mais pra frente aqui nesse vídeo. O que que ele faz depois? Ele pega aquele formulário putaço da vida e vai de novo na corretora. Não dá pra entender se ele foi várias vezes tentar fazer isso ou se foi só dessa vez. Ele foi lá com aquela máquina de 20 quilos na mão, ficou horas esperando na abertura do
negócio lá da corretora, esperando o diretor do RH passar. Quando ele ficou esperando o diretor, ele queria que o diretor passasse. Quando o diretor do RH passou, ele entregou o formulário na mão do diretor, tentou falar rápido um pouco sobre ele, não deu, o cara saiu e ele ficou olhando aquela situação e acabou que na cabeça dele deve ter passado que, putz, isso não foi o suficiente. Vamos ver que mais à frente ele continua tentando contato com esse cara. Tanto que mais à frente do filme, o cara até comenta que ele ficou meses na frente da corretora para tentar falar com ele de novo. E vocês vão ver daqui a pouquinho. Nesse momento, ele avista a ladra e o ladrão, porque tinha um cara com ela, sai correndo igual um louco. Outro momento do filme, né, que a gente tá agora. Sai correndo igual um louco, passa pelo meio dos carros tudo e vai lá e consegue nesse dia pegar de volta o item roubado. A mulher que falou que não queria que ele chegasse nem com aquele que ele saiu, falou que para se despedir daquele, porque ela queria que ele vendesse, agora ele não tinha um, agora ele tem dois, voltou com dois para casa e foi contar a história para ela, falando que foi roubado, que não sei o que, e ele teve que correr atrás e conseguiu resgatar a máquina que foi perdida. E ela foi super indiferente com ele, falando várias e várias vezes, tanto faz, tanto faz, tanto faz, cagando mole para ele. Um pouco antes, quando ele estava correndo para poder pegar a máquina e tudo mais, explica no filme que ele gastou toda a poupança dele naquelas máquinas, porque era uma máquina revolucionária, inovadora, que ia mudar o aspecto do raio-x, os caceta, que não sei o que, só que aí vem o porém. Ele fala no filme o seguinte, mas ele não sabia que médicos e hospitais consideravam um luxo desnecessário. Para você que escuta aí, não sei o que revolucionário, não sei o que vai mudar o trajeto de não sei o que lá, sempre tem um porém, sempre tem um mais, sempre tem alguma vírgula que não te contaram. Então, quando você vai aportar todo o seu dinheiro guardado, ele falou que pegou toda a poupança dele e comprou uma cacetada de máquina, ele pegou todo esse dinheiro, tudo, e comprou essas máquinas porque ele queria um retorno absurdo. Ele ia ter um retorno do caramba se ele vendesse todas aquelas máquinas. Tá parecendo alguma coisa que você já escutou? A melhor ação que valorizou 130% nos últimos 6 meses? Que não sei o que, invista pela gente. Várias propagandas que você escuta por aí para você pegar o seu dinheiro que tá na poupança ou onde for, invista comigo. Aqui você vai fazer day trade, swing trade, não sei o que, comprar ações e ganhar muito dinheiro. Sempre tem uma vírgula por trás. Sempre. São pouquíssimos os casos que você vai ter alguém que não vai colocar uma vírgula depois, que não tem uma letra miúda embaixo. Tome muito cuidado com o que te oferecem. Aqui era a máquina revolucionária, sei o que, não era a moeda revolucionária nem nada do gênero, que você conhece aí, né? Aquela moedinha que tá aparecendo aí, que todo mundo tá falando que vai valorizar pra caramba. Enfim, sempre tome cuidado. Nesse momento, ele meio que foi passado para trás. Ele ainda conseguiu vender as máquinas, mas de qualquer forma, ele correu um risco muito grande e ele ficou muito na M. E demorou muito tempo para ele vender as máquinas. Ele recuperou a máquina roubada e tal, contou para a esposa e ela várias e várias vezes falou: tanto faz, tanto faz. Tanto faz. Teve um momento, um trecho do filme, ele pergunta uma coisa. Então você não confia em mim? Tanto faz. Tô nem aí. Mais uma vez mostrando total indiferença com ele, não ligando mais para o que ele fala. Não sabemos se ele o tempo todo contava mentiras e tudo mais, a gente não tá aqui para julgar isso, a gente tá aqui para saber de finanças. Mais uma vez ela bota ele para baixo. É chato, é complicado. Ela também está passando por um momento de estresse muito grande, ela tá muito mal. Aqui nós podemos ver que a questão financeira influencia muito num casal. Se você acha que não, minha mulher vai segurar as pontas pro resto da vida, porque eu tô desempregado já faz 6 anos, você acha que ela não tá incomodada com isso? Assim o contrário também, você acha que a mulher que tá lá largada, não tá fazendo nada, e o cara tá tendo que segurar tudo, já tem 6 anos, você acha que ele não tá incomodado com isso também? Mas uma coisa aqui que ela não vê é que ele tá tentando, ele tá indo atrás, ele tá lutando pra conseguir, só que ela acha que só ela tá fazendo as coisas. E não é bem assim. Ele também está tentando, ele também está lutando, só que a luta dele é mais longa, porque ele não depende de um salário que independente do quanto ele trabalhe,
ele vai ganhar. Ele depende de vender ou não vender. E ultimamente ele não tem tido conseguido muito. Ele não tem tido conseguido muito. Que frase foi essa que eu falei? Não vamos julgar. Ela tá errada, ele tá errado. Os dois estão numa situação ruim, mas tente trazer isso pra sua realidade. Talvez você possa estar passando por alguma coisa dessa na sua relação ou no futuro também possa vir a passar. Então tente avaliar os dois lados. Ele estava tentando e ela estava fazendo tudo que ela podia, dobrando, pegando hora extra e tudo mais, mas ela desmerece muito o que ele faz. Nós podemos ver que ele é um bom batalhador, ou pelo menos foi a história que foi contada pra gente. Não sabemos, essa é a versão dele, foi o que foi pro filme. Então nós vamos avaliar o que foi passado pro filme, o que ele conta. A gente não tem a versão dela, então a gente vai falar sobre o que ele falou, né? Agora é a parte que muda tudo. O diretor do RH tá saindo lá da corretora num dia, e mais pra frente no filme nós sabemos que o Chris esperou meses, semanas, sei lá. O cara fala meses numa entrevista, né? Eu não sei se isso foi exagero. Ele esperou muito tempo, muitos dias, esperando que o diretor do RH saísse por aquela porta e esbarrasse com ele, com aquela máquina de 20 quilos ou mais na mão, esperando para conversar com o cara. Ele queria contar um pouco da história dele, queria falar um pouco das vantagens que ele tem, e o cara cagou. Mole. E o que aconteceu? O cara falou, eu preciso ir para Norway. É Norway? Norway Valley, isso. Ele falou assim, eu também estou indo pra lá. E a porra nenhuma. Mas ele falou que podemos dividir a corrida para poder ter mais um contato com o cara. E foi crucial nesse momento que, mais uma vez, cagou pra ele. Mas ele tinha uma coisa em mãos. Sim, o cubo mágico que a gente falou. E ele falou que era impossível montar, como diz nesse trecho aqui. Isso é impossível. Eu consigo. Não consegue não. Ninguém consegue. Não, eu garanto que eu posso conseguir. Ah, não dá. Me dá aqui. Vocês viram que ele falou que é impossível. E ele fica o tempo inteiro falando que é impossível, você não vai conseguir. O táxi pode parar que você não vai conseguir. E várias coisas assim. E ele fica falando. E no final das contas, o nosso querido Chris consegue montar o cubo mágico. Foi o jeito que ele chamou a atenção do nosso querido diretor. Só que o diretor esqueceu de um pequeno detalhe, que é pagar o táxi. Que estava em $17,10. Coisa que ele não tinha. Ele mandou o taxista voltar um quarteirão, que ele falou que é logo ali. E ele fugiu, correu, voltou para pegar a máquina que ele tinha esquecido no táxi. Correu mais uma vez, correu pra caramba, foi parar no metrô. E quando a porta do metrô fechou, o braço dele fica para fora e a máquina cai no chão. A máquina caiu e agora menos um ganho pra ele, né? É um mês de dinheiro dele que foi pro chão, pro lixo. Ou não, quem sabe? Chegando, em um determinado momento, ele liga pra casa, a esposa largou ele, foi embora, levou o filho, e aí acontece várias coisas. Ele chega em casa, desolado, já não tem mais nada, já não tem esposa, já não tem filho, tudo errado, deu tudo errado, ele perdeu a máquina. Nesse monte de coisa que aconteceu, ele ainda recebe uma ligação, e é o diretor da RH falando para ele ligar para assessora, para secretária dele, para poder pegar as informações para poder ir para uma entrevista de emprego com o assessor. E com isso, ele consegue finalmente uma entrevista de emprego que pode ser que ele consiga a vaga. Vocês vão entender mais um pouco pra frente, só que nem caneta ele tinha. E ele teve que decorar o número, sair correndo para um mercadinho local, anotar lá no local, enquanto um amigo dele ficou buzinando um monte de número no ouvido dele, cobrou $14 do amigo, o amigo não pagou, e esse foi o momento que ele estava na pindaíba, mas ele conseguiu receber uma ligação, que pode ter sido a baita da oportunidade dele. Ou não, né? Porque ele vai se ferrar de novo. Alguns dias se passaram, pediram um apartamento de volta, que ele deveria sair do apartamento, mas ele conseguiu mais uma semana, falou que ia pintar o apartamento e tudo mais. Só que nesse período que ele estava pintando o apartamento, a polícia bate na casa dele, ainda chama ele na delegacia, que ele tinha que pagar todas as multas, ele pega todo o dinheiro que ele tinha, paga as multas, mas mesmo assim ele teve que ficar na delegacia, passar a noite preso até 9h30, sendo que a entrevista dele no dia seguinte era 10h15 da manhã, na que o longe pra caceta. E ele ia sair 9h30 da delegacia preso e teria que ir na entrevista 10h15. O maluco saiu correndo igual um louco da delegacia, a ponte que partiu. Longe pra caceta, correu uma maratona, mas o cara chegou. Brother, tu já tá percebendo como o cara se ferrou? O cara deu tudo errado. Chegou lá, ele era o único cara que não tava de terno e gravata, tava todo suado, de regata, um casaco que não queria fechar nem a pau, todo sujo de tinta. Chegou lá e falou a verdade. Falou que ele foi preso, porque ele não pagou multa, todo mundo riu, que ele tava pintando o apartamento dele e um monte de coisa. Só que
nessa entrevista houve mais uma oportunidade que ele mais uma vez agarrou. Como a gente pode perceber, as oportunidades existem. É só você saber quais são e agarrá-las. Nada que ele falava chamava a atenção do velho que estava entrevistando ele. Até essa pergunta aqui. O que você diria se alguém viesse aqui fazer uma entrevista sem paletó e eu o contratasse? O que você diria? Que ele devia ter uma calça muito, muito bacana. E com essa pergunta do velho, todo mundo esperava que ele falasse que não contrataria, que alguma coisa do gênero, mas ele deu a resposta mais sincera e que ninguém esperava. A resposta foi genial. E ele foi um dos 20 a serem chamados para o processo de estágio. E o Chris quase recusou esse processo de estágio por ser um processo não remunerado de 6 meses, onde ele não teria condição de arcar com o filho, que agora já estava morando com ele, e ele não teria condição de arcar com o filho, não teria condição de arcar com a família. Mas o diretor da RH falou assim, que se ele não tivesse aceitado, ele ia ser um cara que ia ficar com cara de babaca, porque ele que foi a indicação. E não deixou ele recusar a proposta de certa forma. E o Chris, com seus cálculos, lembrou que ele tinha 6 máquinas. E essas 6 máquinas conseguiriam fazer ele sobreviver pelos 6 meses. Ou talvez conseguisse sobreviver, como ele fala. E ele aceitou a proposta. E agora começou o estágio não remunerado, sendo que ele tinha 20 candidatos e todos só concorriam a uma vaga. Então ele tinha uma chance em 20, sem contar que ele ia ter que se virar para vender as máquinas para poder sobreviver. Nesse momento ele já foi despejado, ele já estava morando em um motel com o filho, ele já não estava conseguindo pagar nenhum motel, sem contar que ele não estava conseguindo um monte de coisa. Logo, a situação dele não estava nem um pouco boa. Nesse momento, que ele chega mais tarde e tudo mais, por causa da entrevista, a mulher aparece, leva o filho para ele, que ele pede para ela ficar com ele porque ele estava preso, mas ela não sabia. Conta a história, fala que ele conseguiu um estágio na corretora, que é a Bam 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 lá, e mais uma vez ela ironiza ele, fala que você de vendedor virou estagiário. Fala que vai se mudar pra Nova York, namorada da irmã dela, ia conseguir um emprego pra ela lá em Nova York e tudo mais. E ela queria levar o filho, sendo que ele falou que ela não ia conseguir levar, não ia conseguir cuidar dele. Isso é verdade, no aspecto de ela não ia ter tempo e tudo mais. Mas no final das contas ela abandona o filho. Na verdade, não dá pra saber pelo filme se ela abandona ou não mantém contato e tudo mais. Mas pelo filme ela abandona a criança, não tem mais contato com o marido. E agora é a última vez que ela humilha ele. Que bom, né? Porque eu já não aguentava mais essa mulher. Ela humilha ele e vai embora. Pela última vez aparece no filme. E ele se muda para o motel. E nesse momento acontecem duas coisas. Eu devo ter trocado um pouquinho as bolas aí quando ele foi pro motel e tudo mais. Mas agora nesse momento que ele se mudou pro motel de fato, tá? E ele fala duas frases que eu achei muito maneiras. E eu vou colocar aqui só pra vocês saberem quais são. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Essa primeira frase faz uma boa diferença, né? Bom, e a segunda frase... Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Essas frases eu acho que servem muito pra qualquer pessoa. Então eu deixei elas aqui só pra vocês escutarem e fazer uma reflexão com vocês mesmos. E no estágio, pra piorar tudo, ele, além de tudo que já estava acontecendo, o cara que lá gerenciava o estágio e tudo mais, ele tava tratando o cara mal, pedindo pra ele pegar cafezinho, lanche, estacionar o carro. Tava tratando ele igual capacho. E ele se sentia humilhado, deixa eu falar exatamente o que ele falou, menosprezado e desvalorizado. Pra piorar tudo, ainda tinha isso. E pra piorar mais ainda, ele ainda tinha o filho que ele tinha que cuidar e tudo mais, creche. Então ele teria que fazer o que os outros estagiários faziam em 9 horas, ele faria em 6 horas. Então, ele tinha um tempo reduzido, ele pegava várias conduções, ficava muito tempo de transporte público, tinha que pegar ainda o filho na creche, e esse momento a bola de neve dele já estava muito grande, ele estava super sobrecarregado, mas ainda assim ele não desistiu. Nesse processo de ele perceber que ele só tinha 6 horas, enquanto os outros tinham 9, ele começou a usar algumas estratégias. Ele não desligava o telefone, o que dava mais 8 minutos para ele, ele não bebia água, porque isso não gastava tempo, e também não havia necessidade dele ir ao banheiro depois. E com essas pequenas coisas ele ganhava um tempo, mas ele via que ainda não estava dando certo, porque nos últimos 2 meses ele não tinha fechado nenhum contrato, nenhum negócio. E aí foi aí, você que não reparou no filme, vá lá e repare. Se você vai assistir esse filme, ele para de seguir a ordem da lista, na casa ele estava de baixo para cima, e ele seleciona quem ele vai ligar. E na primeira ligação que ele fez um selecionamento,
selecionamento. Ele selecionou quem ia ligar, ele já conseguiu. E o cara falou assim, você consegue estar aqui em 20 minutos? Brother, era quase humanamente impossível ele estar lá em 20 minutos. Mas mesmo assim, ele foi igual um louco, foi tentar lá chegar e não conseguiu. E ainda, pra piorar, né, porque, né, toda desgraça pra pobre é pouco, ele foi, roubou o carro do patrão, que pediu pra ele estacionar, né, o cara lá que tava pedindo. E aí ele estacionou, não pagou o estacionamento, que tem um negócio lá de botar moeda pra você liberar 1 hora, e tomou uma multa. Mais um dinheiro que ele... No último dinheiro que ele tinha, na verdade, ele foi pagar a multa. No final das contas, ele foi na casa desse futuro cliente, foi conversar com ele e tal, falar que, putz, desculpa aí por ter... Só que vim te pedir desculpa porque eu fiz você esperar e tudo mais. Vim aqui pedir uma desculpa pra você, pra gente conversar e tal. E falou que é no jogo, que não sei o que. Acabou que ele conseguiu no lero, pegou e falou assim, eu tenho um camarote fechado. E conseguiu puxar o cara pro camarote. Eles foram no camarote e o cara foi bem claro com ele falando que não ia fechar negócio com ele, que nunca ia fechar negócio com aquela corretora. Mas malandramente, Chris fez um baita do network ali no camarote, entregou vários cartões que possivelmente poderiam ser futuros clientes para ele. Com isso, o Chris fez o que a gente sempre fala que tem que fazer, e é network. Você precisa ter network, você precisa aproveitar as oportunidades para conhecer novas pessoas. Como eu já falei aqui no canal, network é muito importante. Se você não tem network, se você não falou com as pessoas, não conheceu pessoas e tudo mais, não adianta. Você não vai ser ninguém. Você só consegue se você tiver um network. Você precisa conhecer mais pessoas e abrir os seus horizontes. Senão você não vai conseguir. E o Chris fez muito bem isso. Viu que não ia conseguir aquele cara e conheceu várias outras pessoas. E no futuro conseguiram vários contratos com ele. Parecia que tudo estava indo bem. Ele conseguiu vender as últimas 4 máquinas que ele tinha para vender. Ia conseguir se manter por mais um tempo e tudo mais. Estava tudo fluindo muito bem. Mas você se lembra do imposto que ele ficou devendo? Chegou a cartinha da Receita Federal falando que ele deveria pagar os impostos. E antigamente isso era possível. Foi retirado o dinheiro da conta dele para pagar todos os impostos. Com isso sobrou $21,33 para ele passar o resto do tempo até acabar o estágio. Naquela época isso era algum dinheiro, mas mesmo assim é muito pouco dinheiro. Isso quer dizer, aí né, chegando no momento, já tá no final do momento de você declarar seus impostos, por favor, declara. A receita chega em alguma hora. Eu vi que eu deixei meus ventiladorzinhos ali, né? Tudo bem, muito bom esse ventiladorzinho de caminhoneiro, maravilhoso. Nesse momento, ele vai no amigo e vai cobrar $14, que agora faria muita diferença pra ele. Sabe o que o amigo falou? Ele falou que, não, eu não tô te devendo nada. Eu te ajudei na sua mudança. Mas só foram 2 quadras, mas eu te ajudei. A gente já tá quitado. E depois de muita gritaria, ele fecha a porta na cara do Chris. Fazer o quê? Nesse momento, a gente vê quem realmente é amigo. Mas aí, num lapso de sorte, ele consegue achar o mendigo que estava com a máquina dele. Se lembra daquela máquina que ele perdeu lá no metrô? Ele pegou a máquina do mendigo de volta e finalmente ele tem um dinheiro agora que ele pode vir a conseguir. Ele vai no consultório médico, apresenta a máquina e a máquina está quebrada. Cara, tu se deu muito mal, na moral. O cara só se ferra. Mas se ferra muito. Caraca! Aí o cara não pagou ele lá. Aí quebrou a máquina. Aí, pra piorar a vida dele, ele chegou no motel pra dormir. As coisas dele estavam lá de fora. Ele não pagou o motel. Ele foi despejado do motel. Mais uma coisa aconteceu. Ele voltou na casa do amigo e nem atendeu ele, não abriu a porta, fazendo com que ele fosse dormir na rua. E gera a cena mais triste do filme, que foi quando ele inventou pro filho que a máquina era uma viagem no tempo, eles estavam de dinossauros e foram dormir na caverna. Depois desse dia, ele começa a tentar dormir no abrigo e alguns dias ele consegue. Não são todos, mas alguns dias ele consegue, então todos os dias ele tem que tentar ir pro abrigo. Isso faz com que ele trabalhe menos ainda do que as outras pessoas que trabalham 9 horas por dia. No abrigo, na primeira vez que ele consegue dormir, o abrigo não tinha luz. Pelo fato de não ter luz, ele tinha que ler o livro que foi dado no estágio para ele. O que ele fazia? Ele ficava em pé na janela, que era bem alta, ele ficava com o livro assim na mão, olhando de cima, para poder pegar a luz lá que vinha do lado de fora, ou a luz do poste, de noite a luz do sol durante o nascer do sol, para conseguir ler o livro. Então ele lia o livro em pé, segurando o livro assim em pé. O cara é um guerreiro. Depois do cara se ferrar uns absurdos, mas se ferrou muito, mas muito, ele finalmente conseguiu começar a colher os frutos daquele network que ele fez
lá no jogo de futebol. Porém, ele ainda é estagiário, ele ainda não ganha comissão por isso, então ele não tá ganhando nada. Ele começou a fechar negócios com esses estagiários. Lembrando que fechar negócios era uma coisa crucial para poder decidir quem ia ganhar o estágio ou não, quem ia conseguir ser contratado ou não. Ele estava indo muito bem nesse aspecto, porque ele começou a fazer network. Numa das saídas dele da empresa, aconteceu mais uma coisa, que foi no momento que ele estava saindo, o velho lá que contratou ele pro cargo de estagiário e tudo mais, estava saindo do táxi e esqueceu a carteira no andar de cima. E ele pediu $5 para poder pagar o táxi. Nós podemos ver nesse momento na carteira que ele só tinha $7. Então ele pegou os últimos $5 dele ali e pagou o táxi pro superior dele e pediu urgente ali os $5. Que pro superior, aqueles $5 não era nada, mas pro Chris era quase todo o dinheiro dele, o que deixou ele numa situação bem complicada. E ainda pra piorar, essa noite ainda, eles foram tentar dormir no abrigo, não conseguiram abrigo, foram para um restaurante para poderem comer alguma coisa. Você pode ver claramente que a criança come e o Chris não se alimenta. E aí fica aquela situação onde você vê que a situação tá bem complicada. E para piorar, ele pega o último dinheiro dele, compra uma passagem de metrô e os dois dormem no metrô essa noite para não dormirem nas ruas ou na caverna, como o filho sugeriu. Agora, com uma mente super pra frente, o Chris consegue pensar em uma solução. Ele doa sangue, que antigamente você recebia dinheiro pra isso, ele recebe $24. Com esses $24, ele pega $8 e consegue consertar a máquina dele. A última máquina, aquela que ele pegou do mendigo, finalmente consegue ir no médico e vender a máquina por $250. O que permite que ele passe as 4 semanas tranquilo. Ele passa uma noite num hotel normal, consegue descansar, tomar um bom banho, dormir numa boa cama e continua até o final do filme, e ele consegue segurar aquela barra até o final. No final do filme, ele se encontra numa situação onde está de final de estágio, no último dia dele de estágio, e ele é chamado para aquele cara que ficava mandando ele fazer um monte de coisa, para a mesa que foi a primeira mesa que foi contratá-lo como estagiário. Naquele momento ele faz mais uma brincadeira, que ele fala assim: dessa vez eu não pude vir com outra blusa, ele tava com um bom terno, infelizmente ele não conseguiu vir com uma outra blusa diferente dessa vez, seria o último dia dele. Na verdade, o cara fala que não, hoje é o seu último dia, mas amanhã é o seu primeiro dia. Pode aparecer às 11. E aí nós vemos que Chris finalmente conseguiu a tão sonhada carreira de corretor e ele consegue também uma boa de uma graninha. E ainda pra finalizar, no finalzinho, ele saindo da sala, o velho chama e fala assim: aqui os $5 que eu te devia. E ao final do filme é avisado que ele conseguiu finalmente o seu emprego, que ele depois de alguns anos fez a sua própria corretora, que se chama Garner Rich, em 1987. Até hoje, Chris Rich foi um empresário muito bem sucedido, fez várias coisas muito grandes, várias coisas multimilionárias, e o cara é um baita de um exemplo. O filme fala muito sobre essa pegada de superação, aproveitar oportunidades, e você tem que ter isso na sua vida. Você tem que entender que a vida vai te dar algumas oportunidades, mas você tem que estar pronto para agarrá-las. Você tem que tentar, você tem que ir atrás, você às vezes vai ter que tomar algumas situações de riscos para talvez no futuro você se tornar um futuro milionário. Eu acho que esse filme é muito bom. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, vale muito a pena. O filme é perfeito em vários aspectos. Tenta chegar com essa visão empreendedora, não só um filme para você chorar, é um filme muito, muito bom. Eu vou tentar trazer mais desse conteúdo aqui no canal, se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo. Se vocês não tiverem, tudo bem, eu vou trazer da mesma forma, né? Pelo menos um videozinho desse por mês, talvez, ou até um pouquinho mais espaçado. Dá muito trabalho fazer isso aqui, muito trabalho. Você que sempre faz isso de relação à análise de filme e tudo mais, cara, meus parabéns. É muito trabalhoso. Eu comecei por volta de 10 horas da noite, tô acabando agora às 5 da manhã. É muito trabalhoso fazer isso aqui. Vocês não têm noção. Eu vi o filme 2 vezes pra poder escrever as coisas e tudo mais. E eu não consegui cortar muitas coisas porque o filme é sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma recomendação de algum outro filme, coloca aqui nos comentários pra eu estar lendo e talvez fazendo no mês que vem um pouco sobre outros filmes e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral. Deu muito trabalho fazer isso aqui. Então me dá uma força aí. Desculpa ter gravado sentado, mas putz, 50 minutos de vídeo bruto é punk, é complicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e tchau!